Olá pessoal, Guilherme Five por aqui novamente e hoje eu vim apresentar um novo produto, o Mux Ponder DWDM DM4920. O DM4920 traz uma solução que alia alta capacidade e eficiência para redes óticas de alto desempenho. É uma solução versátil capaz de atender uma ampla gama de requisitos de rede, além de ser uma alternativa eficiente tanto em termos de custo quanto de espaço. Esse produto se destaca por integrar as funcionalidades essenciais de multiplexador, transponder e DWDM em um único sistema. Então, vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre esse produto. O multiplexador, responsável por multiplexar interfaces de clientes de 100 GB em uma única interface de linha de 400 GB, maximizando a eficiência na transmissão de dados. O transponder converte sinais elétricos em sinais coloridos, sintonizados em um canal específico de banda C DWDM, utilizando a tecnologia de modulação óptica coerente para maior capacidade de precisão. O DWDM incorpora funcionalidades avançadas relacionadas à tecnologia DWDM do domínio óptico, incluindo o uso de canais da banda C, amplificação óptica, EDFA e um multiplexador óptico DWDM para otimizar a transmissão de dados em longas distâncias. Os detalhes sobre o hardware. Ele tem um design compacto, de 2U, no padrão de rack. Ele é composto por 4 slots divididos entre slots de serviço, os inferiores, e slots auxiliares, os superiores. Os slots de serviço são destinados às placas de interface, como a LC800. Os slots auxiliares são utilizados para a implementação de camadas ópticas, suportando placas de amplificação, EDFA e placas multiplexadoras com MUX, DMUX de 8 canais. Capacidade de transmissão elevada. Ele oferece uma capacidade de transmissão impressionante de até 1,6 terabytes por segundo. Aqui nós temos uma visão frontal do equipamento, onde nós podemos ver aqui as interfaces de gerenciamento, aqui as interfaces OSC, os slots auxiliares e os slots de serviço. Aqui vale salientar um ponto importante, que vai servir na hora da configuração do equipamento, é o entendimento do ID de cada slot. Então, o equipamento começa no slot 2, que é esse primeiro aqui de baixo da esquerda, depois o slot 3 aqui na direita embaixo, o slot 4, esse slot de cima na esquerda, e o slot 5, esse de cima à direita. Alguns outros detalhes sobre o hardware. Então ele tem interface de gerenciamento local, incluindo portas de alarme, console e gerenciamento Ethernet via Outband, permitindo um controle e monitoramento eficiente do sistema. Ele também tem interfaces OSC, projetadas para acomodar 2 módulos SFP. Essas interfaces facilitam a transmissão de dados de gerenciamento através da camada óptica, permitindo o gerenciamento in-band do sistema. Vale frisar que na versão oficial, atualmente, do DMOS, a 942, essa interface in-band ainda não foi implementada. Deverá ser implementada numa versão futura. Principais funcionalidades. O gerenciamento. Então, como eu acabei de comentar, ele é equipado com o sistema operacional DMOS, oferece uma série de funcionalidades para redes DWDM, assegurando confiabilidade e desempenho. A compatibilidade e flexibilidade, suporta operação em modo multi-rate, 100 GB, 200 GB, 300 GB e 400 GB. Confiabilidade. Funcionalidades como FEC e suporte a métricas de qualidade de link como BEAR e fator Q. Então vamos falar um pouco sobre a parte traseira do equipamento. O sistema de ventilação, equipado com 3 slots para ventilação, todos com suporte a hot swap. Esse sistema é crucial para manter a operação eficiente e evitar o superaquecimento dos componentes internos. O sistema de alimentação inclui 2 slots hot swap para fontes de alimentação redundantes. Essas fontes são compatíveis com AC Full Range ou DC-48 VDC e podem ser utilizadas em modo AC-AC, DC-DC ou híbridos AC-DC, como podemos ver aqui na imagem. Aproveito aqui para chamar a atenção na posição correta de inserção da fonte, certo? Então agora vamos falar um pouco sobre a interface de linha, a LC800. A placa de interfaces LC800 é o componente principal no sistema DM4920. Ela é equipada com 2 interfaces de linha OpenZR+, 400 GB, usando conectores QSFP56DD. 8 interfaces de clientes, 100 GB, QSFP28. Compatível com uma ampla gama de módulos ópticos 100 GB e cabos QSFP28 DAC AOC. Aqui vale salientar um ponto,
que os módulos de 100 GB pode ser utilizado qualquer tipo de módulo de outros fabricantes, né? O DMOS não faz nenhum tipo de restrição quanto ao uso de outros módulos, porém, os módulos de 400 GB requerem implementações para ter suporte no software. Então, é um pouco complicado suportar qualquer módulo. Então, este módulo de 400 GB deve ser adquirido junto à Datacom na aquisição do produto. Incorpora tecnologias avançadas de correção de erros, incluindo FEC nas interfaces de clientes e ou FEC nas interfaces de linha. Disponível em 2 modelos de transponders, Standard e High Power. Atualmente, a versão High Power ainda não foi lançada, deve estar sendo lançada em breve. Essa versão High Power é a versão que é utilizada para as aplicações em Lambda Alien, e falaremos mais à frente. Então aqui temos a LC800, na visão frontal dela. Aqui destacado em vermelho, as 2 interfaces de 400 GB. Aqui abaixo, então, nós temos as interfaces de 100 GB. Aqui nós temos a interface 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Destaco aqui também que as interfaces 1, 2, 3 e 4 já estão mapeadas para transmitirem na interface de 401. As interfaces 5, 6, 7 e 8 irão encaminhar o tráfego para a interface 2. Isso é de forma automática, não requer nenhum tipo de configuração. Inclusive, reforço que as configurações feitas no equipamento vão ser apenas do amplificador, shutdown nas interfaces, potência, mas protocolo, por exemplo, agregação dos links de 100 GB, isso tudo é feito nos equipamentos conectados às portas de 100 GB, né, nos switches ou roteadores, enfim. Mas esses protocolos, como OAM, LSP, enfim, isso tudo deve ser configurado nos switches. E aqui o DWDM não tem nenhum tipo de protocolo a ser configurado nele. Então aqui nessa imagem nós conseguimos ver claramente ao que eu estava me referindo. O mapeamento das portas de 100 GB para as portas de 400. Esse mapeamento, como eu falei, ele é fixo e as portas são independentes, elas não comutam entre si, né? Então, não existe um risco de ter um loop da porta 5 para a porta 6 ou para a porta 7, enfim. Então aqui nós podemos ver um pouco das características da LC800, né? Então nessa primeira coluna aqui nós temos o transponder Standard, que é a versão que está sendo comercializada atualmente, e aqui na direita o transponder High Power, que está em desenvolvimento e será lançado em breve, né? Então, nós podemos ver que a faixa sintonizável da banda C dos canais, com grid de 50 e 100 GHz, a potência TX de menos 12 dBm a menos 8 dBm no Standard e no High Power de menos 12 dBm a 1 dBm. Por isso que essa é a versão utilizada para fazer Lambda Alien. A tolerância de dispersão cromática e aqui a sensibilidade, né? Então, usando apenas um amplificador, nós temos de menos 20 a 0 dBm com OSNR de 34 dB, enquanto que se você tiver mais de um amplificador, nós vamos ter de menos 12 a 0 dBm e um OSNR de 24 dB. Sobre a modulação, então nós só temos aqui a informação para 400 GB porque ela não suporta multi-rate. Já a placa High Power, ela suporta multi-rate, né? 400, 300, 200 e 100 GB. Então vamos conhecer agora um pouco sobre o amplificador, né? O nosso EDFA. É a placa LC-OAC20 ou o modelo LC2-OAC20. O que muda? O 2-OAC20 é a placa que possui 2 amplificadores. O OAC20 é apenas um amplificador na placa. Também tem uma entrada para o canal de gerenciamento OSC, que ainda não está implementado na versão atual, mas será liberado em alguma das versões futuras. O monitoramento de sinal óptico interface MON também será liberado em uma das próximas versões. Permite configurações de software para diferentes perfis de aplicação. Booster, preamp e regenerador inline. Então aqui um pouco das características do EDFA, certo? Ele pode trabalhar no modo ganho ou potência. Aqui a faixa utilizável. A potência de entrada do booster
vai de menos 25 a 10 dBm e o preamp de menos 30 a menos 5 dBm. A potência de saída de menos 5 a 20 dBm, a interface de monitoramento 1% do sinal, ganho flatness 26 dB, a faixa de canal OSC entre 1504 a 1516 e o noise figure de 5,5 dB. Essa informação aqui, ela é a quantidade de ruído que o amplificador insere no sinal. Então, essa informação ela é utilizada para o cálculo do ESNR, que automaticamente vai impactar na distância que esse sinal vai conseguir chegar com qualidade até o próximo equipamento. O outro módulo de serviço disponível é o DM936, que é o multiplexador óptico passivo, um DWDM de 8 canais, que opera nos canais de 33 a 40. Ele também suporta um canal EXP para o transporte do sinal de gerenciamento OSC. Então, com a utilização desse DM936, é que a gente consegue chegar nos 1,6 terabytes, né? Porque nós conseguimos ter duas placas LC800, cada um com duas portas de 400, né? Somando 1,6. Então, você conecta essas 4 portas nesses canais do DM936 e aí sai na porta o TX e o RX para o amplificador e vai para o próximo DWDM em outro site. Aqui uma visão frontal do multiplexador, né? Então os canais de 33 a 40, a perda de inserção do MUX e DMUX de 3,8 dB. O DM4920 da Datacom foi projetado com foco específico em duas aplicações-chave no mercado de DWDM. O Lambda Alien, já comentado anteriormente, onde o DM49 é utilizado para adicionar capacidade em uma capa ótica já estabelecida. Uma outra opção seria a implementação completa da capa ótica, utilizando para iluminar enlaces de fibra apagada. Neste caso, o cliente tem as fibras apagadas e vai utilizar a solução do DM4920 para montar a capa ótica toda. Aqui serão utilizados os transponders e, adicionalmente, amplificadores e MUX ópticos de 8 canais, de acordo com cada projeto. Então, aqui nós temos um exemplo de como que seria essa aplicação Lambda Alien, né? Nesse caso, onde o cliente já tem uma rede óptica de DWDM instalada e vai adquirir o DM4920 para adicionar a capacidade nessa rede. Nesse caso, o DM4920 é utilizado apenas com a LC800, fazendo a função de transponder. Um desenho, né, mais ou menos dessa aplicação, podendo chegar aí num alcance típico, dependendo sempre dos enlaces, dos equipamentos envolvidos, né, até 450 km. Aqui, por exemplo, nós temos uma aplicação de capa ótica de 400 GB, utilizando somente o transponder, né? Então, nesse caso aqui, poderia-se chegar a um alcance típico de aproximadamente 30 km. Quando falamos aqui em alcance típico, a distância exata depende da característica do enlace e da capa ótica. Então, vários fatores vão interferir, né? As conexões, a atenuação da fibra, é só um exemplo do que poderia chegar, mas cada caso é um caso. Então, uma aplicação com capa ótica de 400 GB, utilizando o transponder mais amplificador. Nesse caso aqui, aqui temos a LC800, né? Aqui em cima o amplificador, poderíamos ter um alcance típico de aproximadamente 100 km. Aqui eu trago um exemplo de como são feitas essas conexões para esse exemplo que acabamos de mostrar, né? Então, aqui você vai conectar a saída da porta de 400, né, o TX, na entrada do EDFA. A saída do EDFA vai lá na entrada do módulo de 400 GB no outro site, certo? E aqui a porta de 100 GB vai conectada no seu equipamento, né, no seu switch ou no seu roteador. Uma aplicação de capa ótica de 400 GB, utilizando transponder, mais amplificador, mais um pré-amp amplificado, né? Então, dependendo das distâncias que você deseja alcançar, você tem a opção de utilizar um DM4920 com apenas um amplificador no meio do caminho para amplificar o sinal, certo? Que é o cenário que nós chamamos de inline.
Ou então você tem uma opção, em caso de uma distância um pouco menor, de utilizar um amplificador com booster na saída e na chegada, no outro lado, utilizar um outro amplificador como pré-amp. Claro que nesse caso você vai ter que usar aquela placa com 2 amplificadores, porque nos 2 sentidos você vai precisar ter o booster e o pré-amp para conseguir comportar essa distância que você quer alcançar, né? Então, para enlaces de até 120 km, é necessário amplificadores apenas na transmissão. Para alcances superiores a 120 km, é necessário também amplificadores na recepção, que é o que nós chamamos de pré-amp. Isso não é uma regra, não são valores exatos, mas são valores de referência para se ter uma ideia. Outra observação é que todas essas informações são utilizando toda essa solução vendida pela Datacom: transponder, amplificador e módulo coerente. Na sequência, vou mostrar algum cenário mostrando as conexões também do amplificador. Agora, uma aplicação ótica de 1.6 tera usando transponder mais o MUX passivo. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um alcance típico de 15 km, né? Veja que nós não estamos utilizando o amplificador, estamos utilizando apenas o transponder mais o MUX para conseguir agregar as portas de 400 GB na transmissão. E aqui uma solução completa, né? Que seria a utilização do transponder, MUX passivo mais o amplificador. Então aqui nós teríamos um alcance aproximado de 100 km, né? Isso é uma média, como eu falei. Dá para chegar um pouco mais, dependendo da atenuação, dos conectores, né, e tudo mais. Mas aqui seria um valor de referência. Eu queria frisar aqui uma questão muito importante que precisa ficar bem clara. Não existe fórmula pronta para fazer o planejamento. Cada caso precisa ser analisado de forma individual, pois muda a atenuação da fibra, quantidade de saltos, distância entre cada salto. Quanto maior a distância entre cada salto, pior será o sinal que chega e pior será o OSNR. Então aqui nós temos um exemplo de como que ficam as conexões, né, utilizando o transponder, MUX e o amplificador. Ficou um pouco embaralhado aqui, tem muitas conexões, né, mas eu acho que dá para enxergar bem aqui em destaque. Então, nesse caso aqui, as portas de 400 elas saem da LC 800, entram aqui num dos canais do MUX-DeMUX, né? Aqui foi escolhido o canal 35. O sinal do MUX, o TX, entra no EDFA e o EDFA sai e entra lá no RX, né, na entrada do MUX do outro site, e assim por diante, né? Então, a saída desse EDFA aqui entra aqui no MUX, completando aqui o circuito. E aí aqui nesse exemplo aqui, o switch, né, o equipamento conectado em uma das portas de 100 GB que fazem um mapeamento para a porta de 400, a porta 1 de 400 aqui dessa placa. Aqui um outro exemplo de aplicação possível, né? Eu já tinha mostrado com a utilização do transponder, mais o amplificador OAC e pré-amplificação, e aí nesse caso aqui estamos adicionando também o MUX, né? Então aqui nesse exemplo teríamos aí um alcance típico em torno de 160 km. E aqui para fechar os exemplos de aplicação, temos um exemplo de 1.6 tera com regeneração do sinal, né? Então aqui é aquele exemplo que eu citei anteriormente, onde se coloca um DM4920 no meio do caminho, apenas com um amplificador para fazer a regeneração desse sinal, né? Aqui nós podemos ter N sites intermediários com amplificação, desde que o OSNR e as atenuações sejam respeitadas. Quanto mais saltos intermediários na rede, mais curto eles precisam ser, né, o espaçamento entre esses sites, por conta do OSNR. Se a gente bota sites muito distantes, nós vamos estar amplificando cada vez um sinal pior. Quando chegar lá no último salto, vai chegar um sinal com uma qualidade muito ruim e não vai ser possível fechar essas conexões. Tipicamente,
Redes DWDM são implementadas com saltos entre 80 e 100 km, justamente por conta dessa questão do OSNR, né? Isso é uma recomendação de boas práticas, digamos assim. Nesses casos, pode ser importante a funcionalidade do OSC para gerenciar os saltos intermediários. E aqui um pouco sobre o OSNR, que nós viemos falando tanto ao longo desse vídeo, né? Que é uma relação entre a potência do sinal, dado sendo transmitido na fibra, e a potência do ruído, que é toda a potência ótica presente na fibra, que não é o sinal de dados. Então, quanto maior essa relação, ou seja, quanto maior for o resultado da divisão entre o sinal e o ruído, melhor a qualidade do sinal para o receptor óptico. A recepção dos transponders tem um limite de OSNR, até qual é possível receber os dados, sempre associada a uma potência mínima. Um exemplo, menos 12 dBm, com OSNR de 24 dB. Bem, pessoal, com isso encerramos aqui a apresentação sobre o DWDM DM4920. No próximo vídeo, mostraremos como fazer as configurações do equipamento. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se tiver alguma dúvida pode colocar aqui abaixo nos comentários ou entrar em contato com a nossa equipe de suporte através da plataforma de autoatendimento. O link você encontra no site da Datacom. Até mais!